Thales Souza dos Santos. Professor, como aplicar o conceito de cavar onde estamos, no caso de assuntos que parecem distantes da nossa experiência, como alguns fatos históricos? Mas é para isso que existe a imaginação. Para você tornar próximo aquilo que está distante. Quer dizer, é como num sonho. Você sonha que você é outra pessoa. Você sonha que você é Júlio César. Você sonha que você é Napoleão Bonaparte. Você sonha que você é uma prostituta. E assim por diante, vai. Coisas que você nunca foi. Você nunca foi Júlio César, nunca foi uma prostituta. Mas dá para imaginar. Tem que usar a imaginação. Você vê, se eu estou assistindo um filme, alguém vem falar comigo, eu fico louco da vida. Porque enquanto eu estou assistindo o filme, eu não sou o Olavo, meu Deus do céu. Eu estou lá na cena e estou acreditando em tudo que eu estou vendo. Hã? Quando termina o filme, eu não acredito mais. É lógico. É suspension of disbelief. Quer dizer, não é uma crença. É uma suspensão da descrença, como defendia o grande Samuel Coleridge. Né? Ele captou qual é a psicologia do espectador de teatro, do leitor de um romance. Quer dizer, você está participando de uma experiência que não é sua, mas que você está fazendo sua pela imaginação e pelo amor, pela simpatia que você tem pelos personagens. Agora, se você está olhando ali, você não está prestando atenção no personagem, você está prestando atenção no desempenho do Paul Newman, então você não está acompanhando a história. Você não está vendo o personagem, você está vendo o Paul Newman. Hã? Você está entendendo? E ainda vem cara dar palpite e acha que com isso está ajudando você a entender o filme. Não, ele está atrapalhando tudo. Quer dizer, a sua atitude perante a história tem que ser ingênua. Você tem que acreditar. Não tem perigo, você não vai ficar doido. Né? Você não vai achar que você é o Batman. Não tem perigo. Acabou o filme, você não é mais o Batman. Né? Se o cara for idiota, pode ser que acredite, mas a pessoa normal não acredita. Tá certo? Então, você tem que se identificar com as pessoas. Não importa que é mal, não importa. Você tá entendendo? O bom ou o mal tanto faz. Quer dizer, você pode. Por exemplo, todo dia eu estava assistindo aí a biografia do Verdi, né? Tem um negócio em 7 capítulos, bonito pra caramba. E aparece o Arrigo Boito, que é o cara que fez vários libretos para ele. E o Boito compôs uma ópera, o Mefistófeles. Né? A ópera é um espetáculo, Mefistófeles. Ele só, acho que fez uma ou duas só. Então você está assistindo, quando o Mefistófeles explica quem é ele, você se identifica com ele. Né? Você está entendendo ele. Né? Depois acaba a ópera, você voltou a ser você mesmo. Não é isso? Então é isso. Eu lembro do meu filho Gugu, quando ele chegou para o priminho a brincar de Batman, falou: vira Robin, vou brincar de Batman. O outro falou: não. Vira Robin, não. Vira Robin, não. Aí ele chegou: pá, me dá minha chupeta que eu já virei Gugu de novo. É assim. Aqui. Esse aqui importantíssimo, importantíssimo. No seu curso Teoria do Estado, dado na PUC, aula 8, quando eu estava falando sobre o Poder Judiciário, o senhor diz que quem está na posição de garantidor último da lei está necessariamente acima dela. O último poder é o poder de fato. Mas isso é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Então, ora, o último garantidor de qualquer lei é o povo na sua totalidade. Não é isso? Quem manda no povo na sua totalidade? Ninguém. É alguém do próprio povo, não é? Então, o povo é soberano nesse sentido. Ele não está debaixo da lei. Ele impõe a lei a si mesmo e aos outros. Está entendendo? Então, ele está sempre um pouquinho acima da lei. Tem algo, um poder que ele tem e que não está na lei. Você está entendendo? Então, por exemplo, no caso de guerra, você mobiliza o povo para defender a nação contra o invasor, contra o inimigo. Ele vai ter que, durante a guerra, vai ter que agir como se estivesse obedecendo ao Código Civil, ao Código Penal, etc. Não. Então entra um outro código, que é o Código da Guerra. Está entendendo? No qual coisas que normalmente são proibidas passam a ser permitidas e coisas que normalmente são permitidas passam a ser proibidas. É um outro código. Está acima da lei normal. Está entendendo?
também em situações, vamos dizer, de gravidade extrema, né? Um tsunami, uma coisa assim. Você começa a agir não de acordo com as leis, mas de acordo com os princípios supremos da razão humana, né? Está entendendo? Então, os atos que são praticados numa situação dessa são difíceis de julgar pela lei comum. A lei comum não foi feita para situações de exceção, foi feita para situações normais. Está entendendo? Então, se não existe um princípio superior à lei, ninguém vai obedecer à lei, pô. A lei vira uma esculhambação, como é no Brasil. Pessoal, veja, se você tem uma visão, como é que se diz? Fetichista da lei, você está colocando a lei numa esfera divina, você já começou a esculhambá-la. Gente, quem foi que fez a lei no Brasil? Foram deputados e senadores, quer dizer, um bando de prostitutas. Você não sabia, não? Você não sabia que tem um sujeito que depois virou até ministro da Defesa, que ele de noite ele foi lá, botou 2 artigos na lei sem consultar ninguém. E os caras aprovaram sem ler. Tudo caiu na cabeça dele. Isso devia ser fuzilado, no meu entender, quer dizer, esculhambou. Já nasceu esculhambada, né? Agora, você vê o tamanho da Constituição, já é esculhambação, meu Deus do céu. Quer dizer, que acerta até detalhes administrativos menores. Como que isso pode fazer parte de uma Constituição? Isso é um absurdo. Então, você tem que entender que existem princípios supremos, por exemplo, as leis da lógica. Não pode violar, né? E a estrutura do real. Nenhuma Constituição pode ir acima da estrutura do real. Claro que nós temos a dificuldade de aprender a estrutura do real. E quando nós tentamos expressá-la, nós entramos em contradição, nós entramos em conflito. É difícil, mas que ela existe, existe. Alguém vai negar que existe alguma ordem do real? Você vai dizer, não, o real não tem ordem nenhuma. Digo, se não tivesse ordem nenhuma, você não conseguiria completar essa frase, desgraçado. Por exemplo, existe um princípio que não está em lei nenhuma, que eu chamo de princípio de autoria. Toda ação humana tem um autor. Alguém que fez aquilo. É possível uma ação sem autor? Não, não é possível. Então você tem que levar isso aqui, você tem que levar em conta, pô. Tudo que acontece alguém fez. Não é isso? Esse é um princípio que não consta da Constituição, mas ela se apoia nisso aí. Se você negar o princípio de autoria, então acabou a Constituição, acabou o Código Penal, acabou o Código Civil, acabou tudo. Está entendendo? Hoje em dia, são esses princípios que estão muito confusos na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas não tem capacidade nem para entender isso. Então, ela só entende a ordem mais imediata, a ordem que foi dada pelo chefe, você está entendendo? Assim como, em geral, por exemplo, funcionário de uma empresa, se você alegar uma lei para ele, não adianta nada, ele não está vendo a lei. A lei é abstrata demais para ele. Então, só existe para ele a ordem do chefe. O chefe mandou fazer assim. Está mais baixo ainda. Está entendendo? Assim como em certo... Por exemplo, agora mesmo eu estava lendo a memória do Jorge Gusdorff, e ele diz que ele foi prisioneiro de guerra durante 5 anos, na Segunda Guerra. E ele diz que o exército alemão tratava eles muito bem, obedecia a Convenção de Genebra, então não tinha nada a ver com o que o pessoal da SS fazia com os exilados, etc., que era só maldade, só crueldade. Né? Mas por que os caras do exército faziam isso? Simples, eles tinham toda a educação militar da academia militar. E os caras do SS é um bando de bandido que foi, como é que se diz, recrutado na última hora para fazer sacanagem mesmo. Então o que tem de errado? Quando você vê a mentalidade dos caras, você vê a mentalidade do Himmler, por exemplo, né? É evidente que é um criminoso. A mentalidade é criminosa. E se achava lindo. Não é isso? Olha, o negócio do Dunning-Kruger, na esfera moral, é pior ainda. Quanto pior o sujeito é, mais ele se acha bom e vítima. Você não sabia disso?